Olá, colegas, né, e irmãos evangélicos aqui. Eu falei que ia voltar no próximo vídeo e eu tinha que trazer esse vídeo aqui, que eu acho importante, sobre o pedido de oração. Mais um esclarecimento, quanto mais esclarecer melhor, mais um pedido de oração aqui. Mais um pedido não, sobre o pedido de oração de Michel Temer. Eu separei o vídeo, consegui achar na internet, exclusivamente ele, e quero mostrar para vocês agora. Vamos prestar atenção, por favor. Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feliciano, meu velho amigo e companheiro de lides políticas, e sei que hoje ele está em Camboriú fazendo um encontro de muita gente e naturalmente orando pelo Brasil e orando para que o Brasil ganhe muita paz, muita tranquilidade, já que nos últimos tempos tem sido muito pregada a desunião do Brasil, ou seja, brasileiros contra brasileiros, que na verdade desautorizam qualquer proposta de harmonia no nosso país. E nós, que somos religiosos, e eu tomo a liberdade de dizer que a palavra religião vem de religo, religare, nós todos, eu, pastor Marcos Feliciano, queremos fazer uma religação dos brasileiros. E para tanto, é preciso muita oração, é preciso que nós estejamos empenhados nessa tarefa. Por isso que quando o pastor Marcos Feliciano me dá a oportunidade de dirigir-me a milhares de pessoas, eu quero pedir as suas orações pelo Brasil, quero pedir as suas orações, se me permitem, para mim mesmo, e quero mais uma vez pregar a pacificação do país. E até aproveito para cumprimentar também o pastor Cizinho, que na verdade também conduz com muita propriedade todos aqueles que em torno dele se avolumam, crescem e que trabalham pelo Brasil. Portanto, com muita fé, com muita tranquilidade, eu quero dizer que nós todos, eu também, vamos orar pelo nosso país. Um abraço a todos. Pastor Cizino, pastor Reuel, nosso presidente, é um homem temente a Deus e está rogando a oração da igreja. E eu queria convocar a igreja agora, nesse momento, para levantarmos um clamor pela vida do nosso presidente e pela vida da nossa nação. Muito obrigado. Gente, então temos que aprender a separar uma coisa da outra. Quando uma pessoa, seja ela quem for, pede a nós, por que ele se dirigiu, eu estou me referindo aos evangélicos, né? Pede a nós que oremos, porque o vídeo foi especificamente aí por meio do Marcos Feliciano aos evangélicos. Quando ele pede a nós, uma pessoa pede a nós que nós oremos por ele, meus irmãos, é nosso dever, é nossa obrigação, mediante a palavra de Deus, que nós aprendemos a orar pelaquela pessoa. Seja ela maçom, seja ela macumbeira, seja ela um bandido, ele não está pedindo oração? Ele não está pedindo oração para que aumente os lucros. Se ele falar isso, você obviamente não é nem orar para isso. Pede a Deus para abençoar no meu roubo. Não é isso. Ele está pedindo oração. E normalmente, quando uma pessoa vai aos evangélicos e pede oração, tá? Só pode ser duas causas. A primeira, que eu acredito que seja em maior, que seja 99%, que a pessoa realmente quer sair daquela situação, reconhece que só Deus pode ajudá-la, ou ela está, como no caso dos políticos, né, acontece muito isso, querendo angariar apoio. Né? Apoio, tudo bem, isso é possível, porém, alguém aqui recebeu de Deus o poder de ler o coração, as intenções do coração do ser humano, do homem? Não, ninguém recebeu essa autorização, esse poder vindo da parte de Deus, não, porque só Deus conhece o que se passa na mente e no coração dos seres humanos. Então eu tenho ficado preocupado com alguns comentários de irmãos que eu tenho visto aí, que tem pegado um pouco pesado. Eu falo, calma, gente. Não tenha dúvida em orar por uma pessoa que pede oração. Não tenha a menor dúvida. Agora, se temos a absoluta certeza, então tome cuidado. Se temos a absoluta certeza de que aquela pessoa está sendo falsa naquele seu pedido, bom, aí realmente não adianta você orar. Você tem que ter certeza disso. Eu não tenho essa certeza. Além do mais, vamos raciocinar, a própria Bíblia nos orienta a orarmos pelos nossos governantes.
Eu tenho citado sempre uma passagem bíblica no Antigo Testamento, que Deus fala ao seu povo, aos judeus, que devem orar pela terra na qual Deus os estava introduzindo. Por quê? Prosperando aquela terra, né? Tendo paz aquela terra, eles prosperariam e teriam paz. É assim que funciona aqui no Brasil, em qualquer local onde existe o povo de Deus, neste caso específico, a Igreja de Cristo. Vamos orar, vamos interceder. Maçom Temer é maçom. Maçom Temer. Michel Temer é maçom. Michel Temer é da nova ordem mundial. É isso mesmo que ele queria destruir, gente. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus usou reis, usou pessoas não cristãs, né? Não cristãs não seria nem o termo correto naquele tempo, que não havia o cristianismo no Antigo Testamento, mas não hebreia ou não judia, né? Também o termo judeu só veio depois, mas não hebreia, não fazia parte do povo de Deus, para abençoar o seu povo e para corrigir o seu povo. Recentemente está passando aí na Record, né, as muralhas de Jericó, e que nos faz lembrar da Raabe, a prostituta. Não é que Deus a usou diretamente. Ela com certeza não queria estar naquela situação. Gente, eu não acredito que uma mulher queira estar na posição de prostituta. Existem sim, mas são exceções, não é a regra. Existem sim, mas são exceções, não são a regra. Então eu creio que esta era a situação de Raabe. E Deus a usou no sentido de que ela não queria estar naquela situação, assim que eu entendo, né? Então fez aquele acordo com o povo lá e ela escapou, somente ela e a sua família. Está o relato bíblico. Então vamos orar, vamos interceder. Agora, é interessante que eu quero deixar aqui bem claro, Michel Temer, né? Vamos pensar na questão das consequências. Michel Temer não foi eleito pelo povo. Ele entrou, como se fala, no vácuo, né? Ou de braço com a presidenta, que ela gosta de ser chamada assim, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff. Ninguém votou no Michel Temer. Os que votaram nela, né? Graças a Deus eu não votei. Os que votaram na Dilma Rousseff. Outros votaram no partido, né? Votaram na Dilma Rousseff. Ele entrou de carona, vamos dizer assim, né? E ele não foi eleito. Então, eu parando para refletir um pouco no meu vídeo que eu fiz sobre Michel Temer amaldiçoou o Brasil, fiz aquele vídeo com base na palavra que diz: abençoarei que te abençoarem, amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Claro que há uma diferença entre o que Michel Temer fez e o que fez Hugo Chávez. Hugo Chávez literalmente pôs à prova a palavra de Deus. Literalmente. Quando ele amaldiçoou Israel do fundo das vísceras dele. Então eu não tenho dúvidas de que a Venezuela, sobre a Venezuela, está cumprindo esta promessa, vamos dizer assim, de Deus, né? De bênção e maldição. Está se cumprindo. Como eu acredito que os Estados Unidos, independente das besteiras que os Estados Unidos faz, é o país mais abençoado por Deus, é o país primeiro em tudo. Por quê? Porque lá vivem 12 milhões de judeus. Há mais judeus nos Estados Unidos do que há judeus em Israel. Porém, eu também creio, como escrevi para uma resposta de um colega aí, que os Estados Unidos é a grande Babilônia. Por isso está escrito: sai dela, povo meu. Eu creio que esse povo meu está se referindo aos judeus e não esse texto específico de Apocalipse. Está se referindo aos judeus e não à igreja. Tem muitos que têm torcido aí, não, está dizendo para as igrejas evangélicas. Mas enfim, então sai dela, povo meu. Então
onde há mais povo de Deus nos Estados Unidos. Não é em Roma, coisa nenhuma, não é na Europa menos ainda. Então é nos Estados Unidos, há mais de 12 milhões de judeus nos Estados Unidos e em Israel parece que agora que chegou a 10, parece milhões. Então eu tenho olhado muito para que eles saiam de lá, porque eu creio, se eu estiver errado, eu creio, mas a presença dos judeus lá transformou aquele país numa bênção. O país em si está abandonando as bênçãos de Deus, rejeitando a Deus e vai passar pelo que vai passar. E as consequências, então Michel Temer, nessa mudança de declaração, talvez aí, onde talvez eu tenha exagerado um pouco, é que ele por não ter sido eleito, e o que está acontecendo na Venezuela veio por conta de Hugo Chávez, mas não por conta de Maduro. Maduro também entrou de carona no navio, vamos dizer assim. Porém, o que está sobre a Venezuela já é o efeito daqueles a quem o venezuelano colocaram no poder, que era Hugo Chávez. Aqui ninguém colocou, já foi retirado, a Dilma, o povo colocou e o povo tirou. Graças a Deus por isso. Essa é a verdadeira democracia. O povo colocou em sua maioria, infelizmente a maioria enganada, né? E o povo agora tirou, né? Esse tirou fica entre aspas, né? Porque bem que a gente pudesse de uma eleição tinha que ser tirar assim. Mas enfim, vamos lá, dentro do nosso processo jurídico é assim que funciona. Então, tirou. Então o Michel Temer, com o que fez agora, não tendo ele uma ligação direta por meio do voto, né? Eu creio que provavelmente, dentro do aspecto, né? Eu exagerei, dentro do aspecto, o Brasil, o que existe sobre o Brasil ainda vem por conta da política anterior, que essa legitimamente foi posta por meio do povo. Vamos nos lembrar da passagem bíblica, vamos fazer esse paralelo, né? O povo, os judeus, né? O povo de Deus, os hebreus, chegaram diante de Samuel, né? Disseram, dá-nos um rei. Queremos ter um rei como todas as outras nações. Samuel se indignou e Deus esclareceu para ele: Samuel, não é contra ti não, é contra mim. Samuel, né? Samuel, profeta, isso mesmo, Samuel. Não é contra ti não, é contra mim. Dá ouvidos à voz do povo. Porém, você vai dizer a eles como se comporta o rei que eles querem, porque eles só sabiam de uma parte. Gente, é fantástico quando a gente aprende isso através da Bíblia. O povo, essa é a ilusão do outro vídeo que eu fiz, né? Falando a respeito do comunismo, né? Com o vídeo anterior que eu fiz agora, antes desse. Essa é a ilusão. Vende aquela ideia, aquelas partes, aqueles clichês bonitos. Aí todo mundo, eu quero comunismo, eu quero comunismo, eu quero comunismo. Então eu quero um rei, eu quero um rei. E Deus fala, dá ouvido. Porém, o porém, né, que o irmão Lanino gosta muito, porém, vai dizer ao povo qual vai ser a forma de proceder do rei. E assim sucedeu. Mesmo assim, o povo sendo advertido por Deus por meio de Samuel, disse, não, nós queremos um rei. E assim, né? E é bem interessante, né? Muitos falam assim que o povo escolheu a Samuel. O povo não escolheu Samuel coisa nenhuma. O povo escolheu a Saul, né? O povo elegeu a Saul. Não, o povo não elegeu a Saul, não. Deus deu o rei, mas Deus escolheu qual rei que ia reinar sobre Israel. Muita gente fala errado aí. Você tá vendo? O povo não escolheu nada. O povo queria um rei. Dá-nos o rei. E Deus deu a ele um rei. Até que chegou no rei segundo o coração de Deus. Mas deu um rei. E Saul teria sido um bom rei se não tivesse desviado dos caminhos do Senhor. Deus poderia usar Michel Temer. Há outros vídeos, né, que eu cheguei a baixar, mas não é interessante, você pode achar. Que muitas pessoas, inclusive Marco Feliciano, fala claramente. Eu vi até um do Valdemiro Santiago falando que Michel Temer seria o presidente. Bacana, legal. Ele poderia ser usado, mesmo não sendo genuinamente um servo de Cristo? Podia, não tem problema, temos apoio bíblico para isso. Podia,
mais ainda com a intercessão de nós evangélicos, visto que ele pediu mais ainda. Ele iria até 2018 numa boa, fazendo aí um excelente governo, tirando, já sendo o que, vamos dizer assim, cooperou para as mudanças, né, para a libertação do Brasil, né, da escravidão das ideologias petistas e comunistas. Mas ele agora, com essa atitude de apoiar, sob a pressão da Unesco, apoiar os palestinos e automaticamente, né, ir contra Israel, ele acabou, que eu entendo assim, ó, é como se Deus tivesse assim, ó, que pena, eu ia te usar, mas agora escorregaste na maionese que você mesmo colocou. Foi ceder a pressão, igual muitos acordos que foram tecidos aqui. Eu falei que ia fazer um vídeo, eu não fiz ainda, né? Nem sei se eu vou fazer, mas do Crivella. O Crivella fez uma aliança com o tal do índio. O Crivella na televisão disse que ele não mistura religião. Grande erro Crivella está cometendo. Já disse, ninguém tira as vestes de cristão para ir trabalhar. Ninguém tira as vestes de cristão para se relacionar sexualmente com a sua esposa, com seu cônjuge. Ninguém tira as vestes de cristão quando vai lá para o meio da política ou quando vai ser eleito por algum cargo. Não se tira as vestes de cristão, isso não existe. Eu sou cristão aqui, eu sou cristão como marido, eu sou cristão como vizinho, eu sou cristão como patrão, eu sou cristão como empregado. Não existe. Quem faz isso como já está assim, meio caminho andado para se dar mal. Mas vamos lá. Então eu tinha que fazer isso aqui para tentar mostrar para os irmãos evangélicos que têm postado aqui, né? Ele é isso, ele é aquilo outro. Gente, não importa quem ele seja, não me importa. Pedir oração, eu oro. E no meu entendimento, eu digo o seguinte: ai do irmão ou da irmã em Cristo, que alguém lhe pede oração e você não ora. Salvo apenas quando você tem a total e 100% convicção de que aquela pessoa está usando aquela situação para zombar da tua fé. Ele não está realmente pedindo. Aí é diferente. Mas você tem total certeza. Se você não tem, ore. Ore. Que eu tenho convicção que aquela situação nos será apresentada no dia que nós tivermos que ir diante do nosso Deus. Ela provavelmente com certeza não nos condena. Mas perdeu-se, né, o seu galardãozinho. Se bem que a gente não deve fazer as coisas para receber galardão de Deus. Mas aprove a Deus querer nos dar os galardões mediante as nossas obras. Obras estas que Ele, Deus, estabeleceu desde a fundação do mundo, para que nelas andássemos e nos aperfeiçoássemos. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. É difícil, mas não é impossível. Está na Bíblia, difícil, mas não é impossível. Então, amados irmãos, desculpa que eu estou 18 minutos para tentar mostrar para você, né? Pediu oração, ore. Michel Temer, a única coisa, certeza que eu tenho, né, por causa de um único vídeo que eu procurei pela internet, que ele é maçom, porque ele se dirigiu aos maçons e disse: meus irmãos maçons. Então ali ele se identifica, eu entendo pela gramática utilizada por ele ali, que ele identifica-se sendo um maçom. Meus irmãos maçom. Eu não vi ele falando meus irmãos evangélicos. Agora ele falou assim: nós que somos religiosos, nesse outro vídeo, mas meus irmãos maçons. Outro disseram que ele era satanista. Nunca achei um vídeo que realmente pudesse provar isso. Um tal do Daniel Mastral, que é tudo bobagem. Inclusive por causa disso eu fui Maria vai com as outras, né? E em janeiro de 2011 eu fiz um vídeo e me retratei. Ele nem viu esse vídeo, óbvio, mas a questão não é essa, é a minha consciência. Eu me retratei pedindo perdão aí ao Michel Temer por ter passado essa ideia pra frente que era satanista. Que é maçom, eu sei que é, o vídeo tá aí. O vídeo está aí. Mas que ele é satanista não há prova disso. Entende? E como eu já disse, pode um macumbeiro me pedir oração, eu vou orar por ele. Pode um homossexual me pedir oração, eu vou orar por ele. Não me interessa. Agora, se eu perceber e tiver a certeza de que aquele pedido de oração é uma forma que ele está te usando para te escarnecer, para zombar, bom, aí eu não oro não. Então eu tenho orado e intercedido.
Minhas orações agora sobre Michel Temer mudou. Qual é agora minhas orações? Senhor, que ele se arrependa do que fez. E aí onde é que entra a modificação, quer dizer, a retificação, né, que eu estou fazendo do vídeo anterior, né, que eu botei assim o título, Michel Temer amaldiçoou o Brasil. Para que ele fizesse isso, ele teria que ser realmente eleito pelo povo, né, e ter feito o que ele fez agora, de uma certa forma, e mais ainda, né, e ter ainda feito o que o Hugo Chávez fez. Eu tenho convicção que o que a Venezuela está passando é por causa do que o Hugo Chávez fez. Então, vamos orar, irmãos. O foco desse meu vídeo é vamos orar, vamos interceder. Oro pelo Michel Temer para que ele se arrependa e volte atrás. Porém, infelizmente, eu repito que o pastor Sandro tirou o vídeo, né, que mostrar muitos pontos interessantíssimos, entre ele que Michel Temer ficaria pouco tempo no poder. Agora, mais ainda, né, minha mãe falou alguma coisa, André, saiu uma notícia aí, ela não soube me explicar, que Michel Temer está ficando encrencado, ó. Ia sair bonito, por mais que ele seja uma pessoa malandra, vamos dizer assim, né, malandro, igual os Estados Unidos, mas fez um gesto, né, faz lembrar aquele funcionário que Jesus citou, né, numa parábola, assim, que ele roubava o patrão e na hora dele prestar contas ele diminuiu aí a dívida dos outros e o patrão achou interessante a esperteza dele e louvou a grande astúcia daquele servo. Que interessante. Aí Jesus entrou e disse: os filhos deste mundo são mais prudentes para com a sua geração, para com o que fazem, do que os filhos da luz. Então vamos ser prudentes, irmãos. Prudentes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém?